Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, irmã Tainá aqui. E aí, pessoal, quem sai também enfrenta deserto? Hoje nós vamos explorar um tema profundo, o impacto do abandono e como Deus trabalha tanto na vida de quem foi deixado, quanto na vida de quem saiu. Em Gálatas 6:7 está escrito assim: pois Deus não se esquece de ninguém e faz com que cada um colha o que plantou. Você acredita que quem abandona também enfrenta desafios e consequências? Vamos entender isso tudo à luz da Bíblia. Quem sai também passa pelo deserto. É interessante quando nós vemos lá em Jonas, ele tentou fugir da missão dele e enfrentou as tempestades até o grande peixe engolir ele. É interessante que Jonas, ele tinha sido mandado para uma cidade onde ele tinha uma missão. Então, ele fez o caminho totalmente ao contrário. E Deus fez ele entender ali, dentro da barriga daquele grande peixe, que ele precisava voltar. E o mais interessante é que Deus criou a situação para ele voltar. Em Provérbios 14:12, está escrito assim: há caminho que o homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. É interessante quando nós pensamos nessa passagem também. Quem saiu, quem deixou a família, acha que tá certo, porque o mundo hoje, as relações são assim, pessoal. Não deu certo com um hoje, vai e troca pelo próximo, né? Usam até a palavra do Senhor para falar, Deus disse para não amar o ex, Deus disse para amar o próximo. Que heresia, que falta de temor à palavra do Senhor. Você como cristão, às vezes você vai ser chamado de louco, de louca, até de idiota. Mas as pessoas não entendem que quando Deus tem um plano para uma casa, para uma família, ele vai ser cumprido. Pode demorar um tempo, mas Deus vai fazer. A promessa de restauração é para todos. Só que você precisa entender que Deus, ele tem o tempo dele. Enquanto nós estamos no nosso tempo Cronos, Deus está no tempo Kairos. Enquanto ainda existe qualquer resquício do seu cônjuge como alguém que está no trono do seu coração, Deus provavelmente não vai fazer nada. É difícil pensar assim, só que nós precisamos usar de lógica também, porque Deus também, ele usa de lógica. Então, se hoje, no seu coração, Deus tá vendo só o seu cônjuge, ele vai deixar você ainda um tempo no deserto. Entenda que aquela pessoa que saiu, de verdade, ela não tá bem. Não tem como essa pessoa estar bem. O inimigo, ele dá fama, ele dá riqueza, ele dá prestígio, ele dá poder também. Da mesma forma que Deus faz, o inimigo também faz. E eu vou ser bem sincera para vocês. Cuidem nesse tempo de oração. Cuidem para não cair nos pratos de Satanás. Porque eu tenho atendido milhares de pessoas falando a mesma coisa, irmã Tainá. São muitos pratos que o inimigo coloca. E às vezes eu não estou falando nem
de um homem ou uma mulher. Estou falando de dinheiro ilícito. Eu estou falando de comprar e não pagar. Isso aí é uma acusação. Mentiras é acusação. Mentiras é impedimento. Satanás quer impedir a restauração do seu casamento de todas as formas. Então não minta, não engane, não passe ninguém para trás. Quando a pessoa que saiu começa nessa caminhada da restauração, Deus vai usar esses desertos para moldar quem ficou e para moldar quem partiu. Não tem essa de, e agora o meu cônjuge vai se dar mal. Não tem ninguém se dando bem nessa história, pessoal. A única pessoa que tá aplaudindo isso é o inimigo. Infelizmente, o seu cônjuge vai colher consequência. Mas como assim, irmã? Infelizmente. O pecado cega as pessoas e elas começam a cometer atos tão terríveis, pessoal. Então, são coisas tão tristes. Quem não tinha hábito de mentir, mente por qualquer coisa, por qualquer assunto. A mentira vira um vício. Entende? O quanto isso é triste? Imagina, isso é muito triste. Ok. Então, Deus vai falar aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, sobre o poder do arrependimento e da reconciliação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenda que você precisa orar por perdão. Lembrando a Deus que Deus pode transformar o coração de quem saiu. Do mesmo jeito que Deus transformou o seu coração, peça a Deus para transformar o coração do seu cônjuge, para que seja liberado perdão no coração dessa pessoa. Que Deus encontre essa pessoa, que ela tenha um encontro verdadeiro com Deus e que o perdão seja liberado sobre a vida dessa pessoa. Às vezes, nós precisamos fazer atos de fé e em todas as orações agradecer porque Deus libertou, porque Deus encontrou. Pai, eu sou grata porque o Senhor encontrou o meu cônjuge. Pai, eu sou feliz e grata porque o meu cônjuge abriu o coração para o Senhor entrar. Pai, eu sou feliz e grata porque o meu cônjuge foi transformado pelo amor de Jesus. Pode parecer loucura no início, mas é uma oração de agradecimento. O Senhor, Ele está à procura de corações gratos. E quando falamos dessa restauração, traz essa esperança ao nosso coração. Você precisa ter esperança. Quem rouba a sua esperança é o inimigo. Ele quer roubar, matar e destruir. Em Joel 2,25 está escrito assim: e vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. É interessante que nós precisamos entender que Deus, Ele quer restituir, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Orar e deixar Deus fazer, sem pôr a mão, sem querer ser o Espírito Santo na vida da pessoa. Orar realmente para que Deus seja Deus e para que nós sejamos filhos. O filho espera o presente do Pai. E essa restituição é um presente. Vamos orar? Senhor, toca os corações de quem saiu
e de quem ficou. Que haja restauração conforme a tua vontade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue, comenta. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, pessoal. Tchau, tchau.